Shalom. Quando nós olhamos para 1 João capítulo 2, versos 1 e 2, encontramos ali uma palavra que é fundamental na compreensão na obra redentora de Deus. Vamos ler esse texto. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A palavra propiciatório ou propiciação, ela não é uma palavra muito conhecida. No entanto, quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos que Deus havia instituído um culto que apontava para a pessoa de Jesus. Então, no tabernáculo e depois no templo, Deus havia estabelecido que o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entraria levando consigo o sangue do cordeiro sacrificado, ele entraria no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano. Ele pegaria uma parte desse sangue, não todo, lógico, e colocaria sobre a arca da aliança. Sobre a arca havia uma espécie de bandeja, e ele então colocaria esse sangue, dizendo a Deus o seguinte: Senhor, fizemos o sacrifício, e agora o sangue foi derramado pelos nossos pecados e pelo pecado do povo. E Deus então dava o perdão do pecado para eles. Então, o que aquilo simbolizava? Jesus, o Cordeiro de Deus, que muito tempo depois viria e o seu sangue seria derramado por nós e o seu sangue apresentado diante de Deus. Aquela bandeja sobre a arca se chamava propiciatório. Então, quando dizemos que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, nós dizemos que ele é aquele sangue oferecido sobre a bandeja no lugar santíssimo. E Deus, quando olhava para aquele sangue, ele considerava que a sua justiça estava satisfeita. E ele então liberava a graça do perdão sobre o sacerdote e sobre todo o povo. Então, quando nós olhamos para a palavra propiciação, nós vemos esse significado. Propiciação significava a remoção da ira e do castigo de Deus, mediante, obviamente, aquela oferta, aquele sacrifício, aquele derramar de sangue. Então, não era um subornar Deus, mas era o oferecer sacrifício que simbolizava, acima de tudo, o sacrifício que Deus mesmo havia feito. A Bíblia nos diz que Jesus, ele se entregou por nós como sacrifício. O seu sangue foi derramado não porque os judeus ou os romanos o mataram, mas porque ele voluntariamente se entregou por nós. E esse ato de autoentrega de Jesus é aquele mesmo que havia sido preconizado pelos sacerdotes no passado, o sangue derramado que justifica os pecadores diante de Deus. Esse é o sentido do sangue de Jesus ser a nossa propiciação.